Fala galera, eu sou o Nicolas E eu sou o Matheus. e esse é o Zero Filtro. Então a gente trouxe aqui como nossa querida convidada a professora Ju, né, formada em História. E vamos começar já descontraindo com uma pergunta já. Como que veio essa paixão para essa disciplina de História, assim, para esse meio? Desde que eu era criança, eu acho. Que eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de investigar. E quando eu ia na casa do meu avô, nos finais de semana, ele sempre tinha uma tulha, uma caixa de madeira grande, cheia de livros. E aí ficava no porão da casa. E eu descia no porão e ficava lá revirando aqueles livros da época que ele estudava. Então, os livros amarelinhos, né? E ficava lá, passava horas lá mexendo com aqueles livros dele, porque eu não gostava. Mas eu ia lá, escondidinho dele e ficava mexendo lá. E aí eu comecei a gostar de ler e de buscar, ser muito curiosa. Tinha um meu bisavô também, que ele sempre vinha na minha casa me visitar. Ele já tinha 90 e poucos anos, assim, e ele falava muito das guerras, que participou de guerras. Até eu tinha um caderninho de perguntinhas que eu fazia para ele. Caderninho amarelinho, que eu acho que sumiu porque eu não achei mais. Eles bem antigos. Isso, que eles bem antigos. Então eu sempre gostei muito de guardar coisas, né? Assim, tipo, que me remete a algo importante da minha vida. Desde adolescente. Então, acho que isso daí que foi me levando a gostar de história. Em que momento, professor, que a história entrou na sua vida de forma profissional? Profissional, eu fiz magistério. E magistério prepara para lecionar para ensino fundamental. Aí eu já dei o meu primeiro passo para ser professora. Só que eu não gostava muito de trabalhar assim com a faixa etária dos pequenininhos. Eu considero que é bastante responsabilidade, né? Que é a alfabetização, toda aquela coisa mais... E aí, entre fazer a pedagogia, eu poderia fazer geografia, eu gostava de química também e história. Só que a pedagogia, apesar de ser mais fácil para mim, que tinha que ir o curso, eu me deparei com aquela questão da responsabilidade, né? Você pegar uma criança ali, você ter que ensinar lá as primeiras letras, ensinar, né? Desde o início. Aí, como eu já gostava de ler, aí eu fui para a área da história. E também pela questão de estar envolvido com as pessoas, estar dialogando, conversando, então isso que me fez a escolher a história. Pela questão da curiosidade também, das possibilidades de eu poder, né, fazendo aquilo que eu gosto. Deixa eu te perguntar assim, qual que é o assunto da história que mais te intriga, assim, que mais te deixa com vontade de ensinar as outras pessoas? Eu gosto de história antiga, né? No caso, eu gosto muito de visitar, por exemplo, as áreas arqueológicas, porque quando eu entrei na história, nos primeiros meses ali, a gente teve bastante oficina de arqueologia. Eu gostava muito daquela área, sabe? Só que a arqueologia é uma área que você não tem muita formação e não tem muito investimento no Brasil na área da arqueologia. Mas é uma das questões assim, que eu me interesso bastante. A questão da pré-história, da história antiga dos povos. Eu gosto muito dessa parte da história. Mas, tipo assim, em quesito de história, assim, a senhora gosta de ensinar mais, assim, a história do Brasil, assim, ou da Europa? Que tem, né, no fundamental e esse tipo, tem essa diferença, né, entre esses dois? Sim, no geral, eu sempre gosto de estar falando tanto do que acontece no Brasil, o que acontece na Europa, o que influencia a história europeia, a nossa história. Assim, eu não gosto de estar, assim, tipo, agora é só a história do Brasil. Tá? Você está trabalhando, assim, no todo, na totalidade da história. Quando estou trabalhando a Segunda Guerra, eu já trago como que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra. Né? Quando estou trabalhando a questão, trabalhei com vocês a história da família, né? Como que é na questão mundo, como que é no Brasil, como que foi no Brasil, como que foi se constituindo as famílias aqui, com a influência europeia, né? Então eu sempre, assim, eu não separo, não dá, vou trabalhar só em independência do Brasil, não tem como trabalhar em independência do Brasil sem se remeter a Portugal, né? Sem se remeter a assuntos, né, mundiais, porque a gente não está, né, não tem como, a história é muito ampla. Mas aqui, a história regional, por exemplo, até o contestado, que a nossa história aqui, ela tem influência, né, de acontecimentos que abrangem o mundo. Então, essa questão aí
A gente tem que estar fazendo essa dinâmica, né? Interligando um pouco. Por isso que é a importância da leitura, né? Por isso que eu gosto sempre de estar me atualizando, para eu poder estar fazendo essas linhas de raciocínio do pensamento e trazer para minhas aulas, né? Porque se eu focar muito só no livro didático, eu não consigo fazer essas... Né? Apesar que o livro traz alguma coisa e outra, mas a leitura, né, em geral, os assuntos são importantes. Como ia ser um professor Leandro, né? Qual que seria para você um livro que faria as pessoas pensar mais pela história, pela forma de como você vê a história? Um livro agora, assim, no momento... O filme também dá. Livro, filme, série, Mas documentário. são amplos, porque a história é muito ampla, né? Eu gosto muito dos historiadores, tipo o Eric Hobsbawm, né? Ele vai trazer a era das revoluções, né? Ele vai tratando a história a partir das eras, das revoluções que foram acontecendo no mundo. Então, eu acho que é um box de livros, né? E eu gosto de trazer muito ele para minhas aulas. Sobre a questão do trabalho, dos trabalhadores, Revolução Industrial, um trabalho muito baseado no pensamento do Thompson, que é um historiador bem importante, assim, para estar, né, trazendo essas compreensões. História do contestado, eu procuro pegar os textos dos autores. Eu tive professores como o professor Leonir José Valentim, que ele escreve os textos, né, interessantes. Então, eu vou trazendo esses textos, assim, nas minhas aulas, né. Um livro propriamente dito, que vai contar a história do começo ao fim, o que eu posso dizer para vocês que ele não existe, né? Assim, ele tem livros, né, que vão explicando partes, né, da história e que são interessantes, né? Porque o historiador, ele estuda uma área, né? Tipo, vou estudar sobre o contestado, ele vai se aprofundar naquela área. O Hobsbawm, né? Ele é um dos historiadores que ele estuda toda a história, né? Ele pega a era das revoluções, a era dos extremos, né, que chega até a história contemporânea. A era dos extremos pega a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que são as revoluções do século XX, né? Mas agora vamos voltar um pouco mais para a carreira da senhora profissional. A senhora fez doutorado no México, isso? Eu fiz o meu doutorado na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e quando a gente entra no doutorado, a gente tem a possibilidade de fazer um estágio fora do país. E aí eu escolhi o México para fazer o meu estágio. Quanto tempo que você ficou lá no México? Eu fiquei no ano de 2015, estudei na UNAM, na Universidade Autônoma do México. E isso aí. Mas é muito diferente, assim, da nossa cultura, a cultura deles? Tem alguma coisa parecida? Sim, bastante diferente. O povo mexicano, apesar de todas, né, as influências da política estadunidense, né, na política deles, apesar de todas as dificuldades, né, que são um povo batalhador, sofredor, assim, eles são muito felizes, muito alegres, né? Então, onde a gente tá, tem música, tem dança. Os povos astecas, né, os povos maias, dependendo da região que você visita, é muito presente, assim, esses povos, né, em toda a cultura. E aí há, como aqui no Brasil, né, aquela junção, né, da cultura indígena com a cultura europeia, né, aí tem os costumes, né, em comuns entre essas culturas. A questão da língua, né? Ali quando fazia uns 3 meses que eu estava lá, eu já estava bem adaptada, já estava pensando em espanhol. Acho que quando a gente pensa naquela língua é que realmente a gente consegue meio que você ter domínio na língua, né? Foi o meu caso. A questão da alimentação também tive bastante assim, dificuldade, porque tem bastante chiles, né? Que são as pimentas, mas também tem os temperos picantes. E aí os temperos picantes, chega no restaurante e vai não quero com chiles. E aí eles trazem a refeição ali, tá bem picante. Oh, mas eu pedi sem chiles, né? Não, pero são temperos picantes, né? Então daí não tem como ser, né? Então foi bem complicada a questão da língua também, teve alguns momentos assim que eu não conseguia a adaptação assim. Mas foi muito legal as festas que eu participei, as visitas que eu fiz nas áreas arqueológicas, né? As zonas arqueológicas, foi fantástico. Acho que isso aí é uma experiência de vida assim que não tem, né? Você visitar
Teotihuacan, visitei Tulum, então você estar lá, né? Então é um dos museus e você presenciar as obras que você vê só nos livros, assim, né? Então é fantástico. É uma imersão cultural, né? De experiência de vida, assim, que não tem. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade, né? Apesar que o México, assim, nunca foi meu, né, a minha escolha, assim, eu vou pro México. Né? Só que dentro do programa de pós-graduação da UFSC, a gente vai dizendo que país que a gente vai. E aí lá a gente vai pleitear uma bolsa de estudos, né? Porque eu fui com bolsa para lá. Cobri meus gastos com moradia, com hospedagem lá, né? Quando eu saí, fui visitar as áreas arqueológicas, comida, tudo, né? Então aí eu tive que entrar num processo para conseguir essa bolsa. Daí eu consegui a bolsa. Consegui ir no México, que não era a minha pretensão, né? Até tinha uma colega minha que ela dizia assim, foi feita uma reunião com os alunos, eram uns 9, né? E aí eles falaram que ali naquela reunião a gente queria dizer qual país que a gente tinha intenção de ir. E aí quando chegou a minha vez, eu disse, olha, professor, eu acho que eu não vou sair, eu não tenho um país assim que eu possa ir. Aí, que eu imagine, né, que eu gostaria de ir. Aí meus colegas Portugal, outra Nova Zelândia, outro foi para Espanha, todo mundo. E aí quando chegou a vez da minha colega, ela disse, eu quero ir pro México. Daí eu peguei, sabe quando você dá um vizinho por dentro? Disse, nossa, que doido, o que ela vai fazer no México, né? Pensei comigo. Mas tudo bem. E aí aconteceu que ela teve uns imprevistos e tal, ela não pôde ir pro México. Mas aí quando surgiu, né, a minha orientadora me pressionando para onde você vai, aí essa minha amiga me viu no corredor e disse, por que você não vai pro México? Lá tem um grupo, né, a gente ficou na faculdade de Ciências e Pensamento Filosófico e Econômico. Aí eu pensei, é uma boa ideia. Daí foi indo, que foi organizando a documentação, quando eu falei pra minha família, eu disse, favorável no México, né, tem aquela ideia. Coisa grande, né? Também a questão, né, dos problemas do México e tal, eles assistiam muito aquelas séries dos narcotraficantes e tal, eu já ficava com medo, né? Mas foi a melhor experiência que tive, assim, né, de profissional, assim, foi ter ido pra lá. Pra você foi a melhor experiência profissional. Só que, se você fosse para outro lugar do mundo, tipo, qualquer outro país que seja, será que seria a mesma coisa, tipo, se fosse no México? Não seria a mesma coisa, porque a alegria, nem aqui no Brasil, acho que aqui eu já fui pro Nordeste, eu acho que o Nordeste se compara bastante ao México, assim, dá pra gente fazer uma comparação, porque o povo nordestino é muito alegre, muito feliz, né? Aqui no Sul a gente tem essa descendência europeia, mais fria, né? Mas eu acho que não tem comparação com a alegria, assim, do povo, apesar de todas as dificuldades, como eu falei pra vocês. O alimento é muito caro, altíssimo o valor, né, do preço dos alimentos. As pessoas, elas pedem muita propina pra gente, assim, né, pedem muita propina pra tudo, né, porque realmente a condição de vida deles é bem precária, assim, não tem mais, tipo, CLT lá, não tem, então é muita dificuldade em encontrar um trabalho, a questão da aposentadoria, os idosos sofrem bastante também, mas eles não deixam que esses problemas, assim, afetem, né, são muito felizes. Eu, quando desci aqui no aeroporto em Guarulhos, eu pensei, cheguei, sentei, né, porque estava esperando outro voo para Floripa, parece que desligou o som, a alegria, sabe? Porque até no metrô, para mim ir para o aeroporto, para mim voltar, quando estava voltando para o Brasil, é dança, é música, é poesia. Chega na praça, está sentada, eu posso recitar uma poesia para você? Então é uma coisa assim que é muita cultura, sabe? Para você, o que você falaria para uma pessoa que quer estudar fora do país, uma pessoa que quer estudar história, assim, no mesmo quesito que você estudou fora do outro país, o que você falaria para ela pensar sobre? Tipo, o que você falaria para ela se preparar para ir em outro país? Pois então, primeiro tem que ver, né, qual que é o país que você quer ir. Eu acho que tem oportunidades, muitas oportunidades, no caso, né? Meus amigos que falaram que iam para Nova Zelândia, que foram para Espanha, para Portugal, na época, todos conseguiram ir, né? Fazer esse estágio, ter essa experiência, né? Então, eu acho que primeiro você tem que estudar, né? Fazer uma graduação. E depois, no meu caso, foi na hora do momento da pesquisa, né? Porque todas as áreas, não é só na história, tá? Eu tenho amigos meus que estão, por exemplo,
que fizeram engenharia e eles estão lá fazendo estágio em multinacionais em Lisboa, por exemplo, né? Então não é só na área das ciências humanas, mas em todas as áreas, né? Procurar se destacar, ser curioso, procurar, né? O que eu quero investigar, porque isso tudo parte de uma investigação, né? Sim. No meu caso, partiu de uma investigação, da minha pesquisa, da minha tese, eu fui lá complementar os meus estudos, né? Com textos que os mexicanos já tinham estudado, elaborado assim de uma forma, né, mais complexa, então era uma possibilidade de eu ir lá para ampliar a minha pesquisa. Tá? Então, enquanto pesquisadora, eu acho que todas as áreas elas conseguem garantir, né, essa oportunidade se você tem interesse, se você estuda, se você busca, né? E aí vai surgindo as oportunidades, né, dentro da própria universidade. Quando você faz a pesquisa, né, surgem os processos seletivos, aí se inscreve, tua investigação, tua pesquisa, né, seja em qual área for. Tá? Independente da área, Vai conseguir ter oportunidades. Tem áreas que se amplia, né? Tem um colega também que na área de informática ele foi e levou toda a família. Eles estão morando na Europa. Tá? Eles estavam em Portugal a última vez. Inclusive saíram aqui da nossa região. Tá? Então estão lá com os filhos, né? Agora esse dia a mãe dele foi lá visitar, né? Porque daí ele já conseguiu um trabalho lá. Que era o meu caso. Eu ia para Lisboa, eu voltei, né? Eu defendi minha tese. E aí eu consegui uma oportunidade para fazer uma outra atividade fora, só que daí eu resolvi voltar para o Friburgo, para ter meus filhos, que, né, eu queria ter uma família também, e aí... Bem importante esse quesito família, né? Isso mesmo. Obrigado, professora, de estar aqui. Obrigada a vocês. Ter aceitado o nosso convite, né? Sucesso para vocês. Obrigado. Agora, você que quer ir para um outro país ou um outro estado do Brasil, comenta aqui embaixo para deixar para nós, a gente quer saber. E obrigado, isso daqui é o Zero Filtro. E eu sou o Nicolas. E eu sou o Matheus. Eu